Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículos 22, 23 e 24. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso, Deus os entregou nas concupiscências de seus corações à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. A carta de Paulo aos Romanos, como temos dito várias vezes, é com certeza a carta mais profunda, mais completa e mais complexa de toda a palavra de Deus. As grandes e mais importantes doutrinas da fé cristã são tratadas em profundidade pelo apóstolo. O apóstolo Paulo, ele quer mostrar aos seus leitores e a nós o quanto precisamos da salvação, e que a salvação de nossas vidas se dá por intermédio do Evangelho. No entanto, muitos não se julgam carentes da salvação, portanto, não dão bola para o Evangelho. Por isso o apóstolo, ele vai apresentar uma tese, e ele começa a argumentar para provar que o que ele está dizendo é verdade. Em primeiro lugar, ele já disse que a ira de Deus, ela está sendo constantemente, ininterruptamente revelada, descortinada do céu contra toda a impiedade e contra toda a injustiça dos homens. Portanto, onde quer que haja impiedade e injustiça cometidas pelos homens, a ira de Deus estará se revelando inevitavelmente, porque Deus é justo, Deus não é moralmente neutro, Deus é santo e ele reage de forma antagônica, reage de forma forte, de forma profundamente contrária ao mal de qualquer espécie. A palavra impiedade significa todo o pecado que os homens cometem contra Deus, representado na primeira tábua do decálogo, dos 10 mandamentos. E injustiça, todo o pecado cometido contra os homens, a segunda tábua do decálogo, os mandamentos para com o próximo. Ora, o que significa impiedade? Significa várias coisas a partir da seguinte essência: a autonomia, o desejo de prosseguir sem Deus, sem dar-lhe lugar no coração, e a preeminência. Lendo o livro de Maquiavel, O Príncipe, recentemente, na versão deste livro que eu estava lendo, ele foi pela editora, a editora colocou todas as notas que Napoleão Bonaparte fez ao ler o livro. Encontrar o livro O Príncipe de Maquiavel com as anotações de Napoleão. E quando Maquiavel fala sobre Moisés como um grande líder, que foi abençoado por Deus, uma nota de rodapé de Napoleão dizendo que passava muito bem sem Deus, a sua vida estava bem e ele ia muito bem sem Deus, ou seja, Deus não é necessário. Isso é impiedade, é descartar a Deus, colocá-lo à margem, para que possamos prosseguir sem tê-lo à frente como barreira, ou como obstrução, ou como líder, como diretor de nossas vidas. Por isso, a Bíblia está dizendo que a ira de Deus, a justiça de Deus se revela através da sua ira, do seu antagonismo ao mal, contra todo tipo de impiedade e de injustiça que os homens cometem. Muito bem, muitos então perguntarão, por que Deus está irado? Por causa dos pecados dos homens,
Por isso os homens precisam de salvação, eles precisam do Evangelho. No entanto, existem muitos povos que nunca tiveram contato com o Evangelho, nunca tiveram contato com a palavra de Deus, e muitos querem alegar ignorância. Muitos estão pleiteando diante de Deus inocência, por conta de desconhecerem a verdade de Deus. Observaram? No entanto, o apóstolo Paulo quer mostrar e provar que ninguém pode alegar ignorância, porque Deus disponibilizou conhecimento a seu próprio respeito, através da criação do universo e através da própria constituição da natureza humana. O homem é um ser espiritual, há nele uma semente da religião, há nele um senso da majestade de Deus, como afirma o reformador Calvino. Por isso, o homem é um ser essencialmente religioso, e é por esta razão que em todas as culturas, povos e tribos, encontramos a religião. O homem não é um ser ateu por natureza, mas essencialmente religioso. Ele anseia pelo sobrenatural, ele anela por este ser supremo, maior. Ele tem a certeza de que existe vida após a morte. E isto é uma realidade que está presente em todas as culturas e a história comprova. Quando o iluminismo, o racionalismo, o positivismo, a ciência acreditava que iria fazer com que a religião desaparecesse, e os profetas da morte de Deus e da extinção da religião pregaram a solução pela ciência, à medida que a ciência avança, a religião se retrai. O que estamos vendo no século 21 é uma efervescência religiosa, é um retorno à religião. O contrário das profecias humanistas, secularistas, está acontecendo, porque o homem não vive sem Deus, ele precisa de Deus. E Deus se deu a conhecer através da criação do universo e através da própria natureza humana. Portanto, quem pode alegar ignorância? Eu não sabia que Deus existe. Eu não sabia. Por isso, eu não o adorei e não o segui. Ninguém pode pleitear inocência fundamentado em ignorância. No entanto, alguns homens, eu dou um exemplo clássico, Bertrand Russell. Esse homem, na primeira metade do século XX, ganhou o prêmio Nobel de Literatura, um grande filósofo, matemático, um grande pensador, um ateu militante, antiteísta, antirreligião, sobretudo anticristão. Eu tive a oportunidade de ler um livro dele chamado Por que Não Sou Cristão? E ele tenta detonar com o cristianismo e com todo tipo de religião que considera falsa toda religião e a razão para o atraso do progresso do mundo. Esse homem, quando lhe perguntaram, Bertrand Russell, caso após a morte você estiver na porta do céu e descobrir que estava errado, o que é que você diria para Deus? Ele disse, eu diria que Deus não deu evidências suficientes de sua existência. No entanto, meus irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo é que o que de Deus se pode conhecer, porque Deus não disponibilizou total conhecimento acerca de si mesmo, nos homens, em seu próprio coração, em seu próprio interior se manifesta. Por quê? Porque Deus lhes manifestou. Deus se revelou, tomou a iniciativa soberana e graciosa de se permitir conhecer. Observe, o apóstolo prossegue dizendo que os atributos invisíveis de Deus, ou seja, as perfeições e qualidades essenciais à sua natureza e ao próprio ser de Deus, como também seu poder eterno, como também a sua divindade, disse Paulo, são claramente vistos, onde? Através da criação. Desde o momento que Deus terminou a obra da criação do universo, a partir daquele momento, os homens podem ver os atributos invisíveis, podem perceber que por detrás deste universo magnífico, inteligente, completo, complexo, cheio de vida, há uma inteligência, um ser superior que lhe deu existência. O homem pode perceber isso através da criação. Ele olha para a pintura e ele afirma, alguém pintou. E quem pintou é uma pessoa, é um gênio
de uma sensibilidade, de uma capacidade, de uma percepção. E ele extrai conclusões sobre o autor, o pintor, a partir da análise da pintura. Deus se deu a conhecer, por isso o apóstolo Paulo está dizendo, são inexcusáveis, não podem se desculpar, ninguém, nenhum índio, em nenhuma tribo, em nenhum continente do planeta Terra, nenhum ser humano poderá, diante de Deus, dizer, Deus, eu não sabia que o Senhor existia, por isso não adorei, por isso estive longe de ti. São inexcusáveis, porque Deus se revelou, disponibilizou conhecimento acerca de si mesmo, conhecimento real. Deus tem dado à humanidade através da revelação considerada geral, porque dada a todos, e natural, porque dada por intermédio da natureza. No entanto, o que os homens têm feito com esse conhecimento que Deus tem colocado, claro, evidente, perceptível a todos? O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele no versículo 24, observem, no versículo 24, ele diz assim, por isso, Deus os entregou. Aqui está o apóstolo dizendo, aqui está a revelação da ira de Deus. Deus está irado contra a humanidade. Por isso, pelas razões que ele já mencionou, e nós vamos recordar, Deus os entregou. Então, quais são as razões para que Deus esteja punindo a humanidade e já revelando a sua ira contra ela? E de que maneira Deus está revelando a sua ira? A primeira razão que o apóstolo Paulo disse, por isso, ou seja, por estas razões, Deus os entregou. Foi desse modo que Deus revelou a sua ira, entregando. Nós já vamos ver quem, ao que e por que causa, com quais consequências. Quais as razões? A primeira, porque os homens, verso 18, detêm a verdade de Deus em troca da injustiça. Observem, tanto é fato que Deus disponibilizou real e concreto conhecimento a seu respeito, que os homens, de posse dessa verdade, mesmo que numa medida pequena, de acordo com a sabedoria divina, os homens têm suprimido, os homens estão detendo, estão trocando a verdade de Deus pela injustiça. É como se, eu já dei este exemplo, um determinado homem numa repartição, ele atrapalha as pessoas ali de fazerem um esquema de corrupção. Portanto, ele impede. E para que o esquema dê certo, ele tem que sair, porque ele atrapalha. Então, faz-se alguma coisa, deliberadamente se faz um esforço para que a obstrução seja removida. É isso que a Bíblia quer dizer com deter. Quando nós vamos suprimir, quando há uma supressão, você retira uma palavra de uma frase. Por isso, deter ou suprimir também tem um sentido de matar, de remover aquilo que atrapalha. Os homens estão detendo a verdade de Deus. Eles estão suprimindo a verdade que receberam de Deus através da sua revelação, em troca das injustiças. Ou seja, eles sabem o que é certo, e sabem que procede de Deus, mas eles prendem a verdade, eles suprimem a verdade, para que possam fazer o que querem e bem entendem. Por isso, Deus os entregou. Deus está revelando a sua ira. Há uma segunda razão. Contrariando todas as expectativas, não lhe deram glória. Está aí, meus irmãos, no versículo 21. Deus se revelou para ser conhecido e se deu a conhecer para ser adorado. A expectativa de Deus é que a humanidade, diante do conhecimento de sua existência e ser, respondesse com adoração. E adoração significa dar-lhe glória e agradecê-lo.
dar glória a Deus é mais do que honrá-lo com palavras e com músicas. Significa lhe prestar a obediência, acatar sua autoridade, reconhecer sua soberania. O Senhor declarou: este povo me honra, me dá glória com seus lábios, o coração está longe de mim. Deus se deu a conhecer, e a sua expectativa é que os homens lhe dessem glória, o honrassem com seus lábios, mas também com o seu coração submisso e obediente. Mas não reagiram assim, e nem lhe deram graças. A ingratidão humana, não reconheceram que as chuvas que caem sobre a terra para fertilizá-la, para que ela produza alimento, a saúde, a vida, todo o universo e todos os recursos naturais, todos preparados para o homem. O livro de Gênesis deixa claro que Deus criou tudo para o homem e Ele criou o homem para Ele. O homem foi o último ser a ser criado, portanto todo o universo foi criado em função do homem, e o homem foi criado em função de Deus. Não lhe deram graças, por isso, porque suprimiram a verdade que receberam de Deus através da revelação geral, porque não lhe deram glória, e porque não agradeceram. Deus está revelando sobre eles a sua ira. Há uma quarta razão, diz o texto, no verso 21, antes, pelo contrário, nas suas especulações se desvaneceram. Na tradução de muitos irmãos diz assim: em seus próprios raciocínios se tornaram nulos. Observem, na minha tradução em suas especulações se desvaneceram. A palavra no grego, traduzida na minha versão por especular, na outra raciocinar, na outra arrazoar. Esta palavra, ela significa pensamentos, deduções, conclusões, o melhor da racionalidade humana, no entanto, com uma conotação pejorativa. Várias vezes, Jesus era abordado pelas autoridades religiosas, e diz o texto, conhecendo os seus pensamentos, conhecendo as críticas, a desonra, o deboche, a dúvida que passava no coração deles. Diz a Bíblia que Jesus conhecia aqueles pensamentos. Disse Jesus que os maus pensamentos brotam do coração, é a mesma palavra. Os homens usaram o melhor da sua racionalidade para tirarem deduções vergonhosas. Os irmãos querem ver um exemplo? Esse mesmo pensador e filósofo, Bertrand Russell, um homem tão inteligente, nas suas especulações, ele se desvaneceu, nos seus arrazoados, ele se perdeu, nos seus raciocínios, ele se tornou nulo, vazio, fútil, não o levou a nada. Ele disse assim, observem bem, para ele, Jesus é o homem mais insensato, impiedoso, desumano e cruel que ele já conheceu. Como um homem tão inteligente poderia avaliar Jesus dessa maneira? E ele disse, há um defeito muito sério para a minha mente no caráter moral de Cristo. É que ele acreditava no inferno. Não acredito que qualquer pessoa que seja real e profundamente bondosa, possa acreditar em castigo eterno. Por isso, meus irmãos, esse homem se desvaneceu, porque para ele, um defeito do caráter de Cristo, ele acreditava no inferno. A ira de Deus está se revelando. Os homens querem ouvir falar do Deus de amor e imensa bondade, o Deus que se compadece e cuja misericórdia não tem fim sobre as pessoas, esse Deus paciente, esse Deus, meus irmãos, que não reage como um pai cujo paternalismo faz muito mais mal aos seus filhos do que bem. Para eles é o Deus de barba branca, o grande ancião tolerante, que não reage diante do pecado e do mal, porque as pessoas não querem aceitar a ira de Deus.
e o inferno como sendo justiça de Deus para nós. Não há nada mais justo nesse mundo do que o inferno, como não há nada mais justo do que a cadeia para quem roubou, para quem matou e para quem estuprou. Alguém acha que a cadeia, a cela, é injusta para quem cometeu esses crimes? Portanto, o inferno também não é. Ele é produto da justiça de Deus. Gostemos disso ou não, essa mensagem não agrada, ela não satisfaz, pelo contrário, ela choca. Por isso esse homem considerou Jesus cruel, impiedoso, desumano, insensato. Ora, meus irmãos, esses homens, nós homens, estamos sendo alvos da ira de Deus por cometermos pecados, e um deles é, através do nosso raciocínio e especulações, negar a Deus. O homem tem usado o melhor do seu pensamento para negar a existência de Deus, o ateísmo, ou para afirmar que tudo é Deus e Deus é tudo, o panteísmo. Então eu sou Deus, você é Deus, esse banco no qual, ou sobre o qual você está sentado é Deus, a grama é Deus. Ora, as grandes religiões orientais são panteístas, e o melhor do pensamento humano tem feito com que as pessoas identifiquem Deus com tudo o que existe. Ou seja, Deus e a criação são indistintos. A criação é Deus, Deus é a criação. O melhor da racionalidade humana. A racionalidade humana também tem levado à conclusão do politeísmo. Muitos deuses, muitas divindades. E o resultado de tanta especulação, tanta reflexão, de tanto pensamento, diz o texto, se desvaneceram. Se tornaram nulos, sem efeito, vazios, nada. Há uma segunda razão, há uma quinta razão, porque Deus está castigando e revelando a sua ira. Porque o coração insensato se obscureceu. Observem, o coração humano é insensato, sem entendimento. Ora, o coração, segundo a Bíblia, é a sede da personalidade, é o centro, é o âmago da personalidade humana, o centro da volição, da vontade, da razão, do raciocínio e da emoção, do sentimento. É ali também é o lugar onde Deus toca, onde Deus visita, é o coração, uma palavra muito importante na antropologia bíblica. Era comum, antigamente, atribuir funções psicológicas a órgãos do corpo. Por isso se fala das entranhas, dos rins. É uma linguagem bíblica para falar do mundo interior, tão vasto quanto esse mundo que nós conhecemos através dos telescópios. Pois bem, o coração do homem tem esta característica: insensato, sem entendimento. E 2 vezes dos salmos está dito: diz o nécio, o insensato, o tolo, no seu coração, Deus não existe. O seu coração insensato o leva a especular, e o produto da especulação é nada, futilidade, desvanecimento. E esse coração insensato se obscureceu, ele entrou em trevas. Interessante que o movimento racionalista foi chamado de iluminismo, ilustração, veio trazer luz, tirar a humanidade do período das trevas da Idade Média. Mas, meus irmãos, o coração insensato humano, com toda a racionalidade do iluminismo, só trouxe trevas. O coração insensato dos homens se obscureceu. Por isso Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Segundo Jesus, o coração humano, a alma humana está em trevas, perdida. O homem está cego, ele não consegue ver Deus, ele não consegue perceber o Criador nas obras da sua criação. O homem não consegue perceber a identidade de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ele está cego. Paulo diz que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho da glória de Cristo não brilhe dentro deles, para que eles não se convertam.
A alma humana, o coração humano é insensato naturalmente e está em trevas. E porque esse coração insensato especula, ele é levado a nada. Porque este coração insensato especula, ele traz mais trevas, mais perdição para a sua própria vida. Por isso, Deus os entregou, ou seja, Deus está punindo a humanidade. Por uma outra razão, dizendo-se sábios, tornaram-se estultos. Observe, não é que os homens são tolos, mas pensam que são sábios. Mas o texto está dizendo que quando de maneira vaidosa, prepotente, jactanciosa, o homem se afirma, alega, reivindica a sabedoria, é nesse ato de especular, de racionalizar e de se afirmar sábio, filósofo, amante da sabedoria, da ciência e do saber, ele se torna o oposto do que ele se afirma. Ele se torna tolo, ele se torna sem entendimento, louco, porque a Bíblia diz que Deus destruirá a sabedoria dos sábios e o entendimento dos entendidos. E Paulo pergunta: onde está o escriba? Pensando nos judeus. O questionador deste século, pensando no grego. Onde está? Não tornou Deus louca a sabedoria do homem? Claro que sim. Na sabedoria divina, ele não autorizou que os homens, por intermédio de sua própria sabedoria, o conhecessem. Por isso Paulo diz: falamos sabedoria, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, porque elas estão sendo reduzidas a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Ela esteve oculta, não está mais, porque Deus a revelou. E se os príncipes deste mundo, ou seja, as cabeças pensantes da humanidade, os grandes líderes políticos, os grandes revolucionários, se eles tivessem conhecido a sabedoria de Deus em Cristo Jesus, não teriam crucificado o Senhor da glória. A crucificação de Jesus é a prova incontestável e irrefutável de que os homens não conheceram a sabedoria de Deus. Por isso, Deus os entregou. Por isso, a ira de Deus está sendo revelada, porque os homens estão alegando-se sábios, cultos, inteligentes, produtores de saberes. Mas para onde tudo isso os leva? Para a perdição. Eles estão se tornando cada vez mais loucos e insensatos. Que coisa, meus irmãos, que coisa terrível é isso. Mudaram, diz o texto bíblico, a glória do Deus incorruptível. Queridos, eu disse no início deste culto que Deus está, segundo a palavra de Jesus Cristo, simultaneamente fazendo duas coisas. Uma, Ele está escondendo a verdade dele. Outra, Ele está revelando a verdade dele. E Jesus disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço, porque estas coisas, o Evangelho, a tua sabedoria, o Senhor escondeu de quem? Dos sábios e inteligentes. Mas o Senhor revelou, descortinou, descobriu aos pequeninos, aos humildes. Por isso os homens se alegam sábios e se tornam tolos, estúpidos, e dizem barbaridades, chegam a conclusões absurdas, como os homens têm chegado. O último grande erro que a humanidade vem cometendo, que compõe as razões por isso, por estas razões, porque eles estão detendo a verdade de Deus pela injustiça, porque não deram glória a Deus, porque não agradeceram a Deus, porque o coração insensato do homem especulou, levando-o a nada e ao obscurecimento do seu coração, e porque se alegam sábios, tornando-se tolos, sem entendimento, e em último lugar, porque mudaram a glória do Deus incorruptível. Não é a melhor tradução, mudaram. Por quê? Porque Deus é eterno, é imutável,
a glória de Deus é a soma das perfeições do seu ser. A palavra glória reflete e revela o que Deus é essencialmente, e tudo aquilo que é essencial a um ser é aquilo que constitui sua natureza, não pode deixar de ser, se não estiver presente, não é. Portanto, essencialmente, Deus é glória. A glória de Deus, os céus estão proclamando a glória, a divindade de Deus. O firmamento anuncia que tudo que existe é obra das suas mãos. E sabe o que os homens fizeram? Trocaram a glória, a divindade de Deus, o Deus incorruptível, o Deus que não se corrompe, que não se deteriora com o tempo, que não morre, que é imortal. Trocaram, deixaram de adorar o Deus vivo, verdadeiro, o único. E sabe o que fizeram? Trocaram por imagens e semelhança de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Trocaram o objeto da adoração do homem, deixou de ser o verdadeiro Deus, e ele começou a fabricar imagens, estátuas, que refletem a imagem do homem que é corruptível, que se deteriora, que morre, que entra em decomposição, que apodrece debaixo da terra e que também se corrompe moralmente. O homem é um ser corruptível, e eles fabricam uma imagem, uma estátua, semelhante a um homem corruptível, e se ajoelham diante dela, e adoram, e veneram, e cultuam. Ou, diz o texto, fazem imagens de aves. A águia no Egito era adorada. Ou diz aqui o texto, quadrúpedes. Eu disse aos irmãos que o pastor Valdemiro Timichak, na Índia, almoçando num restaurante, de repente ele percebe que todos param, se levantam e na mesma direção fazem atitude de culto, de reverência. Uma vaca na lixeira do restaurante comendo lixo, e aquelas pessoas dentro do restaurante adoraram, veneraram e cultuaram aquele quadrúpede, aquele animal. Ou de répteis, animais que rastejam, a cobra e outros. Irmãos, leiamos Gênesis, e o Senhor disse lá em Gênesis ao homem: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Deus disse: domine, sujeite a terra e todos os seres. Mas o homem se arrasta para o animal que se arrasta. Ele se dobra diante de um animal que ele deveria subjugar e dominar. O homem não foi criado, meus irmãos, para se ajoelhar diante do homem, mas para se ajoelhar diante de Deus. Mas a humanidade se prostra diante de imagens de esculturas. Os imperadores romanos mandavam erigir imagens suas, e todos tinham que adorar. Nabucodonosor mandou construir uma imagem sua. A megalomania humana, todo rei, todo grande homem poderoso quer ser adorado. Saddam Hussein colocava estátuas suas e retratos seus em outdoors, Hitler e todos, para que a imagem seja vista, para ser reverenciado. O que fizeram os homens por causa do seu coração insensato? Eles raciocinaram e foram levados a conclusões erradas. Eles se obscureceram no seu coração em trevas e trocaram o objeto da adoração, a glória do Deus incorruptível, por uma imagem de escultura. Irmãos, a idolatria é um pecado gravíssimo. Isso se chama idolatria. Nós temos aqui, meus irmãos, uma descrição teológica da origem e da natureza da idolatria. Enquanto os pensadores, os antropólogos, historiadores dizem que a religião, como o evolucionismo, ela evoluiu das formas mais primitivas, como o animismo, e ela foi progredindo para o politeísmo, até que chegou no monoteísmo.
É assim que eles estão explicando o fenômeno religioso, que evoluiu progressivamente. Mas a origem da idolatria, segundo as Escrituras, a explicação bíblica teológica é que Deus se revelou. Conhecimento autêntico, genuíno e verdadeiro de Deus foi colocado à disposição da humanidade. E o que os homens fizeram com este conhecimento? O suprimiram. O que fizeram com este conhecimento? Rejeitaram. E o que fizeram? Passaram a especular, tiraram suas deduções, disseram Deus é a natureza é Deus, Deus não existe, o ateísmo, ou existem muitos deuses, e aí trocaram o objeto da adoração. A Bíblia diz no capítulo 10 de 1 Coríntios, que por detrás da idolatria existem demônios que querem adoração. A humanidade não tem ideia do perigo, da gravidade da idolatria. Quando você se prostra diante de uma imagem, você está adorando uma imagem de escultura, aquele ídolo não é nada, mas tem presença demoníaca ali querendo a adoração dos homens. Por isso, meus irmãos, Deus proibiu, leiam os 10 mandamentos e verão, Deus proibiu fabricar qualquer imagem de escultura, de homem, de animal, de astro, de qualquer coisa. É proibido. No entanto, o que é que nós mais vemos? Idolatria. Seres humanos feitos de barro, de gesso, procissões, adoração. Pessoas oram, veneram, buscam. Onde isso leva, irmãos? A nada. A Índia é terrível. Se adora tudo que se pode se imaginar. Até capim você vai adorar. O ser humano sem Deus, ele é capaz disto. A idolatria é tão séria. A Bíblia diz que a razão para o extermínio dos cananeus, ou seja, Deus mandou que seu povo, tirado do Egito, entrasse na terra prometida e exterminasse os cananeus, o que escandaliza muita gente. Ora, a razão que os textos bíblicos apresentam para o extermínio é que aquele povo que habitava naquela terra era um povo idólatra. Eram capazes de sacrificar até seres humanos às divindades. E por causa da sua idolatria, Deus os castigou. A ira de Deus se revelou sobre eles. E Deus usou Israel como instrumento da sua ira. Aí Israel cometeu o mesmo pecado dos cananeus, tornaram-se idólatras, e o que é que Deus fez? Usou a Assíria como a vara da sua mão e puniu o seu povo. Israel deixou de existir como nação. Tempos mais tarde, porque Judá, o reino do sul, seguiu o mesmo caminho da idolatria, através de Nabucodonosor e da Babilônia, dos caldeus, Deus os usou para disciplinar o seu povo e revelou a sua ira contra eles. A ira de Deus está sendo revelada do céu contra toda impiedade. Idolatria é impiedade. E a impiedade, que é a idolatria, gera a imoralidade. Vocês querem ver como Deus então está punindo? Vimos as razões. Paulo diz no versículo 24: por isso, por estas razões mencionadas, Deus os entregou à imundícia, segundo nas ou pelas concupiscências de seus corações. A ira de Deus se revela da seguinte maneira: imundícia é uma palavra que se refere a todo tipo de aberração e de imoralidade sexual que se possa pensar e conceber. Deus, na sociedade, tem isso. Você tem todo tipo de desvio sexual, de patologias nessa área. O que possa imaginar? Existe pedofilia, homens que têm prazer em ter relações com uma menina de 2 anos, de 1 ano e meio, sexo com animal, sexo em grupo, todo tipo de imundícia que vocês imaginarem que tem na internet. Sabe como é que Deus pune a idolatria humana? E eu quero dizer, porque lembrei,
no Novo Testamento, a avareza é idolatria. Sabe o que é a avareza? Amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, a pessoa pensa que tem dinheiro, mas ele é possuído por aquilo que ele pensa que é dele. Ele diz, eu tenho dinheiro, na verdade o dinheiro é que o tem. O amor ao dinheiro, a avareza, que leva inclusive a não ajudar o próximo, é idolatria, segundo o Novo Testamento. Por causa dessa idolatria, porque ídolo não é só uma estátua, João termina sua primeira carta dizendo, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Mas João está escrevendo para uma igreja cristã, porque ele termina, o último versículo da primeira carta de João é, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Fama, poder, prazer, tudo isso pode se tornar ídolo e ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Por isso, Deus os entregou à imundícia. Onde está a imundícia? Está na sociedade, enraizada nas estruturas, está aí. E Deus os entrega, sabe por quê? Porque há imundícia dentro do homem, as concupiscências, ou seja, os desejos pecaminosos do coração do homem, querem se atolar na lama do pecado, da imundícia, da depravação sexual. E Deus então diz, muito bem, é isso que vocês querem? Então se atolem. É isso que vocês querem? Mergulhem na imoralidade. Não é isso? Muita gente diz, eu não sou feliz, porque Deus me atrapalha. A igreja proíbe. Eu não faço tudo o que eu quero, como eu gostaria. Freud disse que a razão das neuroses é esse superego, as instituições, é a igreja, é a moral cristã, que reprime a libido, o desejo do homem. Thanatos e bios, vida e morte. E as neuroses é produto dessa luta, dessa repressão de ego, superego e id. E a moral cristã é que tem culpa. Deus é o problema. Ah, é? Você não é feliz porque não faz o que quer? Aí Deus diz, então faça o que você quer. É isso que você quer? Então se atole. É como se um filho dissesse, eu quero botar a mão ali, mas filho, está quente, você vai se queimar. Mas eu quero. E você proíbe. E você não deixa. Aí você diz, tá bom, eu vou te punir. Você quer? Então faça o que você quer. Ele põe a mão e se queima. Não é? Eu quero usar drogas. Meu filho não usa, eu não deixo. E o pai faz tudo, a família faz tudo. E proíbe, e restringe, e coloca obstáculos. É isso que você quer? A imundícia está aí. A lama está lá. Tem lama no teu coração. É isso que você quer? Se atolar no lamaceiro? Vá. Se afogue, se atole na lama do pecado. E depois você vai colher os frutos. E você vai aprender com a dor. Vai aprender com a dor. Deus os entregou. Essa palavra entregar é usada para descrever que Judas entregou Jesus aos soldados, que por sua vez entregaram Jesus às autoridades religiosas. Elas entregaram Jesus para Pilatos. Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado, mas em última instância, Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. Entregar é isso, está aqui, está entregue. Irmãos, um garoto de 12 anos, entregue a si mesmo. Eu pergunto, ele acorda cedo para ir para a escola? Ele toma banho? Ele escova dente? Ele come repolho, espinafre, essas coisas? Ou ele só come fandangos, biscoito, essas coisas? O que é que uma criança entregue a ela mesma faz? Ela se atola no erro, diante de uma televisão, e não vai ser nada na vida. Não vai ser nada, ou um delinquente, porque não leva a nada. É como se um pai dissesse, é isso que você quer, meu filho? Então faça o que você quer. Mas uma criança não se faz assim. A Bíblia diz, está dizendo, Deus os entregou à imundícia. É o pecado que vocês querem? É isso? Então se entregue. Meus irmãos, a história conta que os romanos, por exemplo, escandalizariam qualquer cidadão de Manaus, qualquer grande metrópole de Nova York, Paris, Londres. O que acontecia em Roma, meus irmãos?
deixaria qualquer nova-iorquino de cabelos em pé. A imoralidade era tal. Eles iam para as grandes festas e eles construíam do lado de fora eu esqueci agora o nome que era dado, mas era o seguinte: coma, encheu até aqui, vá lá, dedo na língua, vomita tudo, põe para fora, esvaziou, volta para comer. Isso tudo com imoralidade sexual, isso tudo com perversão sexual, cultos de idolatria. Na cidade de Corinto havia mais de 1000 prostitutas e sacerdotisas, sexo com religião, tudo misturado. Deus os entregou. Está aí, vocês estão entregues. Sabe para quê? Para serem os seus corpos desonrados entre si. O corpo não foi feito para ser desonrado, desrespeitado. As mulheres, elas reclamam que são objeto sexual, que os homens só querem sexo, não há amor, não há interesse, não há construção de uma vida. No entanto, elas também se vestem e se posicionam de uma maneira que se tornam também objetos. Então, o corpo é desonrado. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, Deus criou as coisas para serem usadas e os seres para serem amados, mas os homens usam as pessoas e eles amam as coisas. Então, o ser humano é o fim, prazer é o meio, mas as pessoas invertem. O prazer é o fim último, a pessoa é apenas o meio. Então, você sai com uma pessoa, não sabe nem o nome, transa, sexo, de qualquer jeito, para desonrar. Quando as pessoas praticam sexo sem amor, fora do casamento, é ilícito e é imoral diante de Deus. Elas estão desonrando os seus corpos. Quando invadem, exploram, oprimem, escravizam, o que é que há hoje no mundo? Escravidão. Irmãos, tem escravidão no mundo ainda hoje. Prostituição infantil. O que é que está havendo hoje? A desonra do corpo. Gente sendo morta por nada. O corpo desrespeitado, como se não valesse nada. Mata. O ser humano não é nada. Usa ele. Você quer prazer? Essa pessoa proporciona. Usa. Isso é desonrar o corpo. O corpo não foi feito para ser desonrado, mas para ser a habitação de Deus. O resultado do castigo de Deus, que entrega as pessoas à imundícia, às aberrações sexuais, é o desrespeito ao corpo. E quem é que mais sofre? O ser humano. Porque a mocinha bonita, que atrai os rapazes, daqui a pouco ela ganha idade, e ela já não atrai tanta gente assim. Aí ela sente que precisa de alguém que a ame, e ela só encontra gente que desrespeita o seu corpo, que quer usar o seu corpo. Vem o vazio, vem a percepção de que não satisfaz. É quando a pessoa se entrega, qual é o resultado? Nada. Não levou a nada, não leva a nada. É assim que o mundo vive. Tem crente com amor ao mundo. Saíram do mundo, mas o mundo não saiu de dentro dele. Saiu do Egito, mas o Egito continua lá dentro dele. E vive querendo voltar para lá. Desonrar, meus irmãos, o corpo, é desrespeitá-lo, é maltratá-lo com má alimentação, é a comilança, é a glutonaria no mundo que gente morre de fome, é o desrespeito ao corpo. O corpo, meus irmãos, é de Deus, ele foi feito por Deus e ele foi feito para Deus. Mas Deus está punindo a humanidade. Muita gente, quando se fala que AIDS é castigo de Deus, fala, que castigo de Deus que nada. Pois bem, desonrem o corpo e vocês verão as doenças, vocês verão os castigos. A ira de Deus já está sendo revelada para mim. AIDS é castigo de Deus contra essa humanidade pervertida, que idolatra sexo prazer e que se utiliza, se instrumentaliza do corpo para os seus fins egoístas. Por isso um homem consegue, meus irmãos, bulir com uma criança. Por que que as estatísticas mostram que quase todas as pessoas que foram molestadas sexualmente por parentes, tio, pai, avô, avó, por quê? Por que essa desonra? Porque a idolatria
leva à imoralidade. O mundo é imoral porque o nosso mundo é idólatra. O Brasil é um país idólatra. E a ira de Deus está se revelando contra este país. Acredite ou não, as Escrituras estão dizendo, Deus está revelando a sua ira. Onde tiver idolatria, terá imoralidade. Por quê? Porque Deus foi substituído por alguma coisa, por alguém, e foi adorado ao invés do Deus vivo e verdadeiro. Então Paulo diz, por isso, porque conheceram a verdade e suprimiram a verdade, porque conheceram a Deus, mas não lhe deram glória, não o adoraram, porque não lhe deram graças, não lhe agradeceram, porque especularam, porque se obscureceram, porque alegaram-se sábios, se tornaram loucos, e porque trocaram o Deus vivo, verdadeiro, que criou o homem para dominar e não para adorar o próprio homem. Não se curve diante de uma imagem de escultura. Não se dirija a nenhuma imagem de escultura. Não peça nada. Não existe. As pessoas morreram, ou elas estão no céu ou no inferno. Nenhuma delas está ouvindo qualquer petição sua. Isso é uma falácia, é um engano. Você está perdendo tempo se você se ajoelha diante de uma imagem, de uma mulher, de um homem, de um astro, seja do que for. A idolatria é um pecado hediondo. É um pecado que insulta a Deus e leva à imoralidade. Por isso, eu quero lhe dizer nesta noite, você está ouvindo a palavra de Deus, você não está recebendo somente o conhecimento que vem de Deus através da natureza. É um conhecimento parcial, porém suficiente para não permitir que ninguém se desculpe. Mas você está recebendo muito mais. Você está recebendo a revelação especial, a própria palavra de Deus, a verdade de Deus que liberta da ignorância e da idolatria. Converta-se ao Deus vivo e verdadeiro. Adore o Deus e Pai de Jesus Cristo. Ele é o Criador, Ele é o Senhor do universo, só Ele é Deus. Honre-o, não só com palavras e com músicas e canções, mas com obediência, com submissão. Pegue os 10 mandamentos promulgados pelo Supremo Legislador, obedeçam os 10 mandamentos. Sejam gratos por cada grão de comida que comerem, cada respiração que Deus permitir, pela família, por tudo que são, por tudo que têm. Reconheçam, vem de Deus, o adorem, evitem a idolatria. Deus os livrará da imoralidade. Então, é no seio do casamento, da família, que Deus abençoa a sexualidade humana e a sua expressão, com a sua autorização, porque esse é o propósito de Deus. Quem está com Deus vivo tem uma visão sexual sadia. Quem abandona o Deus vivo é corrompido, escravizado por uma sexualidade doentia. Por isso, converta-se, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. Oremos.